Pessoal, estamos aqui com um novo trabalho da Democracia Direta Já, a nossa ONG que defende o plebiscito e o referendo popular, ou seja, convocado com abaixo-assinados do próprio povo. E vale lembrar o seguinte, europeus e americanos fazem isso desde o século XIII, quando grande parte nem sabia ler. Vocês estão entendendo? Vocês vão ver as deficiências desse país em virtude dessas coisas. A gente fez essa matéria porque estamos preocupadíssimos com o momento atual da política brasileira. Nós vamos fazer um trabalho evitando tendências políticas, não vamos puxar nem para lá nem para cá, mas é claro, como sempre, não vamos abrir mão da crítica. O momento é muito importante pelo seguinte, a gente está vendo o novo governo que assumiu, um rombo imenso nas contas públicas, que foi assumido herdado de outros governos, e a gente vai ter que ver o que pode ser feito, mas principalmente esses cortes na educação, a revolta dos estudantes, isso precisa ser bem discutido. A nossa maneira de ver, ao contrário do que dizem por aí, falam muita besteira na internet, os nossos estudantes não são nem baderneiros nem comunistas. A nossa universidade é uma coisa séria, feita de pessoas extremamente dedicadas e competentes e precisam ser respeitados. É lógico que tem a turminha da baderna, tem a turminha da extrema esquerda e eles também têm seus direitos. Mas o problema é o seguinte, tem que saber diferenciar. Eles fazem um barulho danado, mas não são a maioria. Vocês estão entendendo? Então, nossa avaliação, esses cortes aí, poderiam ser feitos em qualquer setor da economia, qualquer setor da sociedade. Mas a educação e o meio ambiente são sagrados, isso precisa ser respeitado. Então acho que eu tinha que ter um pouco mais de habilidade política aí para ver onde é que vai fazer esses cortes. Porque se não tem dinheiro, vai fazer o quê? Vocês vão ver agora. Senhor universitário, a gente fala aqui principalmente para os universitários, mas é claro que cabe para qualquer cidadão brasileiro. Nós falhamos vergonhosamente em 2013. O povo subiu até no telhado do Congresso e o país não mudou. Vocês sabem por quê? Porque a gente não sabia nem o que pedir, não sabia nem o que exigir. Gente, nós temos que parar com essa infantilidade, com essas intrigas, essa picuinha, essa guerrinha esquerda-direita. Não, eu sou desse grupinho, não, eu sou daquele grupinho. A luta nossa não é esquerda e direita. A luta é o povo contra a corrupção. Corrupção não tem ideologia, não tem político, não tem partido de estimação. Ela pode acontecer em qualquer lugar. Vocês vão ver aqui o incrível erro que o Brasil cometeu em 2013. Senhor universitário, o senhor não pode fugir de suas responsabilidades, porque no mundo inteiro quem conduz o ativismo político são os universitários. Vejo o que esse povo maravilhoso, altamente politizado, fez na Islândia. Eles simplesmente fizeram o dever de casa. A Islândia hoje é um outro país, ela estava quebrada. Mas o povo que estuda política, se preocupa e estuda história, é um negócio muito simples. Vocês forem ler sobre a Revolução Americana, o que eles fizeram? Eles fizeram uma Assembleia Constituinte. O que os islandeses fizeram quando o povo foi para a rua? Foi assim de pronto, unanimemente, nós queremos uma Constituinte, colocar os caras contra a parede. Aqui o Brasil saiu em 2013 nas ruas, parecia um festival para ver quem que fazia a reclamação, a exigência mais esdrúxula. Era tiro para tudo que é lado. Precisa ver o que é mais importante. Vocês estão entendendo?
E os islandeses, eles exigiram que a Assembleia Constituinte fosse feita pela internet, com ampla participação popular. Eles fizeram pelo Facebook. Foram fazendo uma triagem do que era mais importante, do que tinha mais curtida, mais compartilhamento, e jogando para os constituintes eleitos. Porque o camarada que é eleito para redigir a nova Constituição, ele não pode ser político e não pode disputar as próximas eleições. Então, é um pessoal que não vai ter receio de endurecer a lei, principalmente contra a corrupção. Vocês estão entendendo a diferença? E o que a Islândia colocou na Constituinte, na Constituinte deles? Aquilo que lhes faltava: direito de convocar referendos e plebiscitos. Olha só que bacaninha. E também o a obrigatoriedade dos recursos naturais do país ser explorados por islandeses. Porque não tem fundamento. Um recurso natural, que é uma riqueza imensa, que gera um capital fantástico, um movimento da economia, ser explorado por grupos econômicos do exterior. Isso é um direito natural de qualquer povo. O povo que não tem direito de explorar seus próprios recursos naturais não é um país, é uma colônia. Vocês estão entendendo? Não tem cabimento tirar os altos cargos de uma exploração de recurso natural, desenvolvimento científico, tecnológico, tirar do povo para entregar para os estrangeiros. Multinacional é muito boa, positiva, entenderam? Faz bem para o país, cria uma concorrência maior no mercado, supre alguma falta de capital para investimento, mas não pode de jeito nenhum entrar em setores estratégicos da economia. Vocês entenderam? Mas a coisa é mais feia do que vocês pensam. Senhor universitário, nós falhamos feio em 2013 e temos que estudar mais para não falhar de novo. Faço uma pesquisa entre os universitários e pergunte quem sabe o que é o RICAL. Ninguém sabe, praticamente ninguém. RICAL é o referendo revocatório de mandato, a mais poderosa ferramenta contra a corrupção. Se a gente não souber dessas coisas, como é que a gente vai conseguir mudar o país, não é mesmo? A gente faz um apelo imenso aqui aos nossos universitários, a todos os cidadãos brasileiros, para que parem com essa briga infantil, essa picuinha de esquerda versus direita. Por favor, gente, vamos lutar unidos contra a corrupção. Nós somos um povo, nós somos todos irmãos, nós temos que convergir para aquilo que interessa. Nós precisamos ter direito de convocar plebiscitos e referendos, porque isso é a base para todas as outras conquistas que a gente almejar. Vocês estão entendendo? Ou vocês acham que o político vai entregar de mão beijada? Olha aí, ó. Vocês querem um país mais à direita do que a Suíça? Os suíços recentemente acabaram de rejeitar um plebiscito que propunha o seguinte: o Estado vai ser obrigado a garantir a saúde de todo cidadão. Eles não quiseram, porque disseram: eu tenho que ter direito de escolher o médico que vai me tratar. Isso é um pensamento de direita. Vocês estão entendendo? A Suíça, ela está lá entre segundo e terceiro lugar em padrão de vida, melhor padrão de vida do mundo. É um fato notório. Agora, a Noruega, há muito tempo o país mais desenvolvido do mundo, tem a melhor qualidade de vida do mundo há muito tempo. É um país mais à esquerda. Vocês entenderam? A Noruega, para você ter uma ideia, 1/3 da população mais ou menos é funcionário público. Ela é considerada um país socialista. É claro que não é o socialismo marxista, o socialismo comunista. É o socialismo moderno, que vergonhosamente a gente não encontra matéria em português para estudá-lo. É um absurdo. Então a luta não é esquerda e direita. Esquerda e direita são apenas caminhos diferentes para se chegar no mesmo fim, que é o desenvolvimento pleno. Mas é impossível se o povo não se unir, gente. Nós temos que unir, um tem que respeitar o outro. E a gente pede aqui para todos: cara, se você é do grupo da direita, votou no Bolsonaro,
apoia o atual governo, quando o pessoal da esquerda, do PT, seja lá de que for, fizer um manifesto, vai lá como cidadão, respeitando eles, não coloca a camisa do seu partido e vai erguer cartaz dizendo: eu quero referendo, quero direito de convocar plebiscito, quero voto impresso. Vocês estão entendendo? É isso que é importante, cidadania. Nós temos que ser cidadão independente, largar a mão de ter político e partido de estimação. A mesma coisa o pessoal do PT, o pessoal da esquerda, seja lá de que partido for. Quando o pessoal do Bolsonaro, o pessoal da direita faz um protesto, um manifesto, vai lá exercer sua cidadania como cidadão independente. Não põe a camisa do seu partido, porque é para não criar conflito, mas vai lá, cara, ergue o seu cartaz: quero o direito de convocar referendo, quero o direito de caçar político, quero o direito de convocar plebiscito, quero voto impresso, porque se a gente não tiver segurança no voto, não adianta votar plebiscito e referendo. Vocês entenderam? Nós precisamos de mais cidadania e menos briga, menos conflito. O brasileiro precisa parar com essa coisa de ser puxa-saco. Gente, não corram atrás de pessoas, corram atrás de ideias. Se você quer saber a solução para o Brasil, você vê todo dia na sua frente, a hora que você acorda e olha no espelho, é você, cara. Olha aqui, ó. Você está vendo esse grupo de pessoas aqui? Quem que você acha que é importante aqui? Para pensar. Será que é aquele camaradinho ali do meio, aquele americano ali que está querendo convocar um referendo? Será que é o cara de boné ali, o da esquerda, aquela senhora ali? O que é mais importante aqui? Cara, o importante é a ideia. Não corram atrás de pessoas, corram atrás de ideias. A nossa ONG, ela estuda e defende e divulga a democracia direta há cerca de 2 décadas. E a gente evita o máximo, por determinação dos próprios membros, de aparecer nos filmes, nas fotos, nos vídeos, nas matérias, pessoalmente, que é para ensinar o povo que não tem que correr atrás de pessoas de puxa-saco, tem que correr atrás de ideias. Não tenha político de estimação. Se você gosta de um político de um partido, sabe o que você tem que fazer? Tem de criticar esses caras, que é para eles se aperfeiçoarem. Sem crítica, a sociedade não muda e não avança. Essa é a realidade. Bom, agora vamos entrar direto naquilo que a gente se propôs nesse trabalho. Nós vamos explicar aqui as 3 forças poderosíssimas que assolam esse país e nos oprimem e nos impede de nos desenvolvermos. E trouxemos aqui essa imagem aí que reflete bem a imagem do tio Sam. Mas é claro, quando a gente fala Estados Unidos, vamos estar nos referindo ao mundo desenvolvido como um todo. E a gente tem que falar uma coisa aqui para vocês com muita clareza, mas muita clareza mesmo. Senhor universitário, senhor cidadão, o Brasil ainda é uma colônia. Daqui 300 anos nós seremos estudados como uma colônia da idade contemporânea. É algo muito sutil, mas os fatos apontam exatamente para isso. Nós não somos um país independente. Vocês querem ver como funciona? É muito simples. Acho que todo mundo já ouviu falar no tal do G7, o grupo dos 7 países mais desenvolvidos do mundo. Agora é G8 porque entrou a Rússia no meio. Pois bem, vocês imaginem aí o negócio da seguinte maneira. Os caras se reúnem lá num país bacana e decidem um monte de coisa, como é que o mundo vai funcionar nos próximos anos. Aí depois chama um emissário lá, né? Camarada aí descolado, né? Fala: ó, aqui tá a mala de dinheiro do Brasil, você pode ir para lá. Tem 500 bilhões de dólares para você comprar os políticos aí nos próximos 2, 3, 4 anos. E o que você faz lá? Então, a colonização, o modelo colonial brasileiro, ele é estruturado
por 3 pilares básicos. A gente não quer esgotar o assunto porque é muito complexo e é um assunto vasto, mas identificamos esses 3 pilares básicos. E o primeiro pilar é exatamente o poder econômico imperialista internacional. Ele vem aqui no Brasil para colonizar o país, literalmente. O que significa colonizar o país? Bom, vamos definir aí. Significa empobrecer o povo. Vocês estão entendendo? Empobrece o povo. Olha que receita maravilhosa para os políticos. Ele chega aqui com um saco de dinheiro e paga o político para quê? Para o político roubar o país. Olha, nós queremos que... Vamos comprar você, senhor político. Para quê? Para que o senhor roube, o senhor fique com esse dinheiro e ainda roube mais o país. Nós vamos dar toda a cobertura que o senhor precisar, e porque a gente quer empobrecer o povo brasileiro. Para quê? Para sobrar mercadorias, sobrar riquezas aqui no país para que seja exportado para o país deles. Vocês estão entendendo? Isso é colonização. O povo não ter dinheiro para consumir nem o que ele mesmo produziu. É brincadeira. Está entendendo? Esse é o poder econômico imperialista internacional. Aí agora nós vamos passar para o segundo pilar do nosso modelo colonial. Seria a corrupção nacional. Os corruptos, aqueles que foram corrompidos principalmente por esse poder que vem de fora. É um negócio interessante de ressaltar o seguinte: os últimos acontecimentos aí mais recentes da política, né? A gente nota o seguinte: o absurdo, as palhaçadas que são feitas no Congresso Nacional são coisas sem lógica. Vocês me digam que lógica existe de nossos deputados e senadores aprovarem uma lei dando isenção de R$1 trilhão para petroleiras estrangeiras. Isso foi feito no governo Temer. E tiraram o dinheiro que vinha das escolas e da pesquisa científica lá do pré-sal. Nossa, caramba, que coisa de louco. Gente, isso é vergonhoso, isso reflete o grau de despolitização dos nossos universitários. O que estamos fazendo agora, a gente tinha que fazer lá atrás. Vocês estão entendendo? Mas nós vamos explicar para vocês por que isso acontece. É um absurdo só de você pensar da seguinte maneira: a exploração de petróleo é algo gigantesco, imenso. Vocês fazem ideia de quanto ganha um cargo de chefia numa indústria petrolífera, numa refinaria? Gente, isso é cargos. Vocês têm noção? São cargos altos, são desenvolvimento tecnológico. Isso tem que ser de nossos universitários, a galera que está saindo aí da faculdade hoje. Vocês sabem o que o governo Temer fez? Ele pegou e deu isso de bandeja para os universitários do exterior. Isso é colonização. Vocês estão entendendo? A gente fica apenas com as migalhas. É uma vergonha. Quando a gente viaja para o exterior, eles apontam o dedo para a gente e falam: é brasileiro. Nós precisamos acabar com isso. Olha, para quem acha que a gente exagerou naquele valor lá da mala de dinheiro que vem lá de fora de 500 bilhões, vocês fiquem sabendo o seguinte: a Companhia de Petróleo da Arábia Saudita, que é uma estatal, ela tem 3 vezes o tamanho da Petrobras. Ela vale cerca de 15 trilhões de dólares, foi avaliada. Depois vocês procurem aí no nosso blog aí, é democraciadiretabrasileira.blogspot.com.br. Vocês confiram as informações, tudo que a gente está falando aqui para vocês, tem uns links lá para vocês confirmarem.
A Petrobras, ela vale cerca de 5 trilhões. Ela e seus campos de petróleo estão sendo entregues a preço de banana. Vocês entenderam? É uma vergonha. Para vocês terem uma ideia, a gente teve a oportunidade de falar com uma aluna peruana. Ela veio fazer um intercâmbio cultural aqui no Brasil. E quando a gente começou, papo vai, papo vem, né? Tava num passeio e começamos a falar sobre política. Ela falou com a gente: nossa, mas eu não sei o que está acontecendo no Brasil. A peruana falou, diz: olha, a USP é tida lá no Peru como o mais conceituado centro acadêmico da América Latina. Mas eu tô aqui na escola que eu tô impressionada. Eu tô vendo todo o dia notícias de corrupção do governo Temer, as mudanças que estão sendo feitas no pré-sal, tirando dinheiro da educação e da pesquisa científica, a entrega de oportunidades maravilhosas que seriam dos seus universitários, entregando para estrangeiros. E ninguém faz nada, ninguém fala nada. Eu tô assustada porque quando vou tocar num assunto na faculdade, o pessoal olha de cara feia. É como se fosse proibido criticar alguém, é como se fosse proibido falar de política. O que está acontecendo nesse país de vocês? É incrível, realmente, gente. É muito impressionante. Vocês façam a pesquisa. Faça a pesquisa aí com a garotada aí. Mas nós vamos explicar para vocês por que isso acontece. Espera um pouquinho. Olha só, cabe ressaltar aqui o seguinte. A gente conhece é um fato notório. A Rússia, ela estava quebrada. O comunismo destruiu a Rússia. Vocês vejam bem, o povo estava morrendo de fome e frio no inverno. Os russos saíram nas ruas em peso, peitaram a KGB, aquela sanguinária polícia secreta do comunismo. Vocês sabem como é que está a Rússia hoje? Ultrapassaram os americanos em poderio armamentista. Só que tem um detalhe: eles atingiram o padrão de vida dos europeus e se transformaram num país plenamente desenvolvido. E mais, um país democrático. Para vocês terem uma ideia, eles vão fazer uma mudança na Previdência. Vocês imaginem um país do tamanho da Rússia, muito maior que o Brasil. Vai ser decidido em referendo. É brincadeira, né? Vocês sabem o que os russos fizeram para ter todo esse sucesso? Eles privatizaram tudo. Acabaram com os cabides de emprego. Vocês estão entendendo? Porque se querem dar uma de bacana, de liberal, de moderno, de não sei o quê, privatiza, vende tudo, vende a Petrobras, vende a Eletrobras, as usinas hidrelétricas, vende tudo. Mas faz que nem os russos, vende para brasileiro. Tem que criar uma lei para dizer que nesse país recurso natural tem que ser explorado apenas por brasileiro. Anotem isso. Aí nessa altura do campeonato deve ter gente pensando aí, os caras estão descendo o pau no governo Temer. Ora, deve ser petista. Gente, nós já falamos aqui, esse trabalho, nós procuramos fazer sem puxar para nenhum lado. Vocês entenderam? Mas sem abrir mão das críticas. Então, quero deixar bem claro que nós somos críticos do PT. Aliás, somos críticos de todo mundo. Criticamos o FHC, criticamos o governo atual, criticamos o governo Temer, criticamos o governo PT. E, a rigor, o que se faz de bom, a gente elogia. O que se faz de ruim, a gente critica. Porque nós somos puxa-saco, nós não cultivamos esse defeito. Agora, se vocês acham que a gente está pendendo para o lado do PT, veja o que a gente tem denunciado desse partido. Olha aí, ó, o golpe do PT. Vocês observem o seguinte:
O senhor Michel Temer, ele deu um golpe de Estado no Brasil, não com impeachment, mas sim quando ele rompeu todos os compromissos assumidos com o povo em 2014. E isso não foi denunciado pelo PT. É isso aí, pessoal. O PT tinha obrigação de denunciar o golpe de Estado. Ele tinha que convocar a cadeia nacional de TVs para dizer: o senhor Michel Temer está rompendo todos os compromissos de 2014 e explicar as consequências disso. Entretanto, parece até que foi um auto-impeachment, uma saída espontânea do poder. Agora vocês imaginem aí, lá, aquela malinha de dinheiro de 500 bilhões, vai saber o valor, né? Isso aqui a gente não pode acusar ninguém, e nem estamos fazendo isso, mas a gente também não é proibido de desconfiar, principalmente pelos últimos acontecimentos aí da política. Mas vocês imaginam um episódio mais ou menos assim: não, vai lá, conversa com eles, não sei o que. Imagina o emissário lá com a mala de dinheiro. Oferece aí, vê se eles querem vender aquela fortuna lá de 5 trilhões. A gente compra a preço de banana, aí divide o dinheiro com eles. Aí conversa de lá, conversa de cá. Tá bom, ninguém é de ferro, vamos fechar, vai. Aí chega lá os amigos da onça, né? Falam: não vai dar certo. Mas por quê? Porque é compromisso histórico manter a nacionalidade dos campos de petróleo. Como é que vai fazer isso aí? Nossa, é mesmo. Não, mas não tem problema, é só sair. A gente sai que o Temer faz o serviço sujo, depois a gente ainda volta como herói. Vocês já pensaram, gente? Para pensar. Ora, o que é isso? A gente tem que ter um pouco de malícia. Senhor universitário, senhor cidadão, vocês têm que conhecer o que é o PT. Olha ali, ó, o PT, quando o Aécio Neves ia ser preso, ele saiu em defesa do Aécio Neves. É um vexame, é uma vergonha para o PT. Quando o Temer foi preso, mesma coisa, saíram em defesa do Temer, diz que não pode ser preso. Você sabe como é que funciona a justiça? A justiça, ela não é uma ciência exata, ela tem diversas doutrinas, tem diversas ideologias. Por que o nosso judiciário sempre adota a doutrina que é benéfica à corrupção? É por causa disso aqui, ó, porque tem partido que se presta a fazer isso. No mundo desenvolvido não acontece esse tipo de coisa, porque eles têm vergonha na cara. Essa é a diferença. Então, no caso, por exemplo, do Aécio Neves e do Temer, existe um entendimento no Supremo Tribunal de que crime continuado não se aplica o flagrante quando é descoberto. É o caso da corrupção. O cara dá uma roubadinha aqui, dá uma roubadinha ali, vai roubando. Hora que é pego, tem que ir para cadeia, é flagrante. E o Supremo Tribunal Federal decidiu, ao contrário de outros países aí do mundo, que não, imagina, o crime continuado, ele já é considerado continuado para diminuir a pena do réu. Só que não bastou para o PT e para o Supremo Tribunal Federal. Além disso, não pode ter flagrante. Porque imagina, é corrupção, gente. Nós temos que... É o bom moço, como diz o juiz lá do Supremo Tribunal Federal. Absurdo, absurdo. Olha ali, ó, como que o PT quer ver o povo brasileiro? De joelhos, na miséria. Acreditem, existem forças políticas que se alimentam da miséria do povo. Elas não sobrevivem se o povo não tiver desse jeito. É por isso que elas não aceitam que o Brasil deixe de ser uma colônia. É uma vergonha. Eles querem, o PT é um partido extremamente paternalista. Ele quer que o povo fique ali miserável, implorando uma miséria, não tenha direito de nada, fique dependendo dos políticos e comendo na mão ali do Lula, da Dilma, do Haddad, seja lá de quem for. Isso é uma vergonha, um vexame para esse partido. Agora vai ter gente que vai falar:
Ah, mas vocês estão pegando pesado demais, que o PT fez isso e aquilo. Gente, o que o PT deu pro povo foi esmola. O povo não precisa de esmola, precisa de direitos. E tudo que ele deu foi esmola, por quê? Porque agora está sendo retirado do povo sem que o povo tenha direito de se defender. Direito é uma coisa que você pode defender na justiça. Esmola não. Se a gente tivesse direito, a gente poderia se defender. Como é que o povo se defende como um todo? Através de referendos. Olha aí, ó, olhe bem para a cara desse senador petista, seu Lindbergh Farias. Ele retirou da lei o direito do povo convocar referendos. Vocês pesquisem no nosso blog, vocês vão ver. Agora, uma coisa a gente tem que ressaltar, que é muito fácil vir aqui criticar, denegrir e destruir o PT. Vocês estão entendendo? Difícil é o camarada pegar e dizer, não, mas o PT é o partido dos trabalhadores, das massas, do povão, pessoal de renda baixa. E o PT fez tudo isso. Nossa, o PT é culpado, não sei o quê. Que pouca vergonha. Mas, cara, olhe no espelho. Onde é que você estava? Se você é trabalhador, se você pertence ao grupo que o PT diz defender, por que você não se filiou nesse partido? Por que você não foi lá fiscalizar e criticar esses caras? É pelo contrário, quem se dispõe a fazer isso não se intromete, não critica, não cobra, não fiscaliza. São puros puxa-sacos. Isso é uma vergonha, gente. É por isso que os partidos brasileiros se transformam nessas imundícias. Vocês estão entendendo? Não pode ter puxa-saquismo. Se você gosta de um partido, critica. Bom, nessa altura do campeonato, vai ter gente aí dizendo que os caras são bolsonaristas. Olha, nós já explicamos que aqui nós não temos partido nem político de estimação. Essa é a realidade, porque esse é o maior erro do brasileiro, é cultivar partido e político de estimação. Isso não dá certo, gente, é um absurdo. A gente tem que falar também do atual governo. Nós não pedimos voto para o Bolsonaro, porque uma ONG que defende politização do povo jamais poderia defender uma proposta incerta. Agora, esperamos que o atual governo não seja um estelionato ideológico. Nós temos essa matéria aqui no nosso blog, a gente convida todo mundo a ler. Porque o Bolsonaro, ele enche o peito para dizer que é um liberal. Agora, o liberal tem um liberal pela metade, né? O liberal meia boca, que quer só o liberalismo econômico. E vocês sabem o que é liberalismo econômico? Significa colonialismo. Porque liberou geral, meu amigo, aí liberou geral na economia, aquela mala de dinheiro que vem lá de fora, ela entra aqui à vontade. Vocês entenderam? Então, o liberalismo verdadeiro, espero que esse governo seja um governo realmente liberal, que nem a Suíça, que nem os Estados Unidos, que nem o Canadá. Vocês estão entendendo? Que o liberalismo verdadeiro, junto com o liberalismo econômico, ele tem um liberalismo político. E o povo tem direito de convocar plebiscitos e referendos com seus abaixo-assinados, que é para ter força para se opor, fazer um contrapeso ao assédio do poder econômico imperialista internacional. Então isso tem que ser cobrado do Bolsonaro, porque é muito fácil fazer cortes na economia. Difícil é você pegar e tapar tapar os ralos por onde provoca esse rombo nas contas públicas. Então temos que ficar atento a isso, porque de fato o governo está começando, não tem o que falar dele. Vocês me desculpem, a gente tem que esperar, tem que ver o que os caras vão fazer.
Então tem que ficar atento a essas coisas aí. Mas nós não estamos puxando o saco do Bolsonaro, não. Pelo contrário, a gente está de olho neles aqui. Vocês entenderam? Bom, agora nós vamos falar sobre a outra ponta da corrupção, esse segundo pilar do modelo colonial brasileiro. E vocês vão entender. Essa aqui, ó, é a galerinha da pesada. É os caras que se chamam de extrema esquerda. O PT tá fora disso, diga-se de passagem. O PT nunca foi comunista, pelo contrário, expulsou os comunistas do partido. Mas a gente tem esse partideco comunista. E nós vamos analisar aqui a nossa extrema esquerda. Olha onde a gente vai chegar. Vamos dividir a extrema esquerda da seguinte maneira: a cúpula dos partidos, a cabaiada eleitoral, que é o papagaio, né? É o cara que o pessoal da cúpula descolou um cabidão de emprego generoso para ele. Então ele ouve lá em cima e repete aqui embaixo. É extremamente intransigente, não entra nada na cabeça, ele quer defender o empreguinho dele. Empregão, né? E depois, na outra ponta, a gente tem os comunistas de coração. Esses, olha, a gente respeita. Porque, apesar do erro, eles têm um objetivo nobre. Igualdade social, tal coisa, mais justiça social, menos exploração. Tem esse ideal. Mas, olha, eu vou falar de coração para vocês, que são comunistas de coração, verdadeiros comunistas. Vocês estão errados e a gente vai provar aqui para vocês. Por quê? O que vocês defendem é um absurdo. Cada vez que os Estados Unidos e a Europa dão um resfriado, vocês ficam eufóricos e falam: vai acabar o capitalismo, nós vamos instalar o comunismo. Não é isso, gente. Não é assim que acontece. E olha que hoje tem Rússia e China também. Vocês nunca vão instalar comunismo no Brasil. Ponto final. O modelo colonial instalado aqui no Brasil pode ser sustentado por milhares de anos por essa gente. Somente o povo brasileiro é capaz de destruir esse sistema colonial. Entenderam? E o que vocês estão fazendo é defendendo uma ideologia atrasada do século passado. O próprio Marx viria aqui e xingaria vocês se estivesse vivo. Eu ia falar: mas vocês estão loucos, isso aqui era do século passado, o que vocês estão fazendo? Gente, o comunismo, vamos falar primeiro, definir o que é comunismo, porque tem gente, principalmente da direita, que fala tanta besteira sobre comunismo, chama o PT de comunista. Gente, comunismo significa o seguinte: confiscar todas as empresas particulares do país, desapropriação mesmo, transforma tudo em estatal e dá para um grupo político administrar. Isso é comunismo. Não se implanta comunismo sem guerra. Senhores comunistas de coração tentaram fazer isso no Chile, não deu certo. Porque comunismo existe uma limpeza ideológica, exige assassinato dos contrários, é genocídio mesmo. Foi cerca de 20 milhões na antiga União Soviética, mais de 50 milhões de pessoas assassinadas na China. E para que a gente vai propor isso para o nosso povo? Pensa, para chegar lá na frente e fazer que nem os russos e os chineses. Falar: galera, foi mal, a gente errou, vamos ter que voltar para o capitalismo. Pelo amor de Deus, Cuba abandonou o comunismo e não é mais um país comunista. Cuba demitiu 500 mil de funcionário público e liberou as empresas particulares. Vocês estão entendendo? Eu convido vocês a vir no nosso blog, a gente tem matéria sobre isso, para falar mais especificamente. Agora, aí vem, vocês parem para pensar. Se vocês, em vez de estar defendendo Marx, mais-valia, capital, luta de classes, isso e aquilo, imagine o que seria esse país. Imaginem se vocês estivessem ensinando para o povo que o povo tem que ter direito de convocar plebiscito e referendo.
Para pensar. Porque agora vamos para a cúpula da extrema esquerda. Esses caras não podem estar ligados lá com o poder econômico imperialista internacional e tá levando os rios de dinheiro de propina para quê? Para levar a cabaiada eleitoral e o militante de coração comunista, que seria o inocente útil, para tudo o que é movimento social que existe no Brasil. Mas seja o movimento das merendeiras, dos colegial, dos operários, dos sem-teto, dos universitários, dos sem-terra. Falou em movimento social, falou em protesto, a galera tá lá, da extrema esquerda. Para quê? Para colocar o povo num beco sem saída. Porque comunismo é beco sem saída. O imperialismo internacional, eles têm certeza disso, que jamais vai prosperar, jamais vai para frente. Isso são ideologias atrasadas do século passado. Agora vocês me digam, por que o poder imperialista que vem lá de fora financiaria esses grupos de extrema esquerda? Gente, para pensar. Para pensar, reflita. Olha aqui, ó. O poder econômico que vem lá de fora, ele pode comprar todo mundo, ele pode comprar todos os políticos, mas ele não compra uma votação de referendo. Essa é a diferença, essa é a liberdade do Brasil. Esse aqui é nossa verdadeira independência. Vocês entenderam? E a gente participou de vários protestos e manifestações, e a gente falava com as pessoas, explicava o que é a democracia direta, as pessoas ficavam encantadas com a ideia, e a gente oferecia faixas, eles saíram erguendo faixas da democracia direta. A galerinha do mal vinha, sabe fazer o quê? Tirando as nossas faixas do protesto, para que o povo não fique sabendo desse imenso poder que ele pode ter. Dizia, desculpa aí, deixa eu levar a faixa que eu tenho que ir embora. É brincadeira. E vocês sabem o que eles fizeram? Em 2013, quando o povo, sem precisar fazer constituinte, tinha projeto de lei para dar esse poder ao povo, de convocar plebiscitos e referendos. Quando o povo saiu nas ruas em 2013, eles estavam praticamente aprovando a lei. O que a galerinha do mal fez? Criaram os black blocs, espantaram toda a população decente das ruas, e o Congresso pôde engavetar todos os projetos nesse sentido. Não vão atrás dessa galera, senhor universitário, senhor cidadão. Isso aí, nós não estamos dizendo que a esquerda toda não presta. Até reconhecemos que o PT realmente, por exemplo, ajudou o Brasil a desenvolver. Tem seus méritos também. Tem nomes que trouxeram grandes contribuições aí para o Brasil. Mas olha, isso é o vídeo do presidente de um sindicato, pegando propina para não fazer greve. O setor lá de transporte coletivo. Vocês imaginem quanto esses caras podem ter levado de propina para não fazer greve durante a reforma trabalhista do Temer? Para tirar as oportunidades dos nossos universitários vendendo pré-sal para empresas estrangeiras. É aquilo que a gente falou lá no começo. Ao mesmo tempo que tem partidos e políticos comprados pelo poder econômico que vem lá de fora para sacanear a gente na cara dura no Congresso, tem os outros comprados apenas para fingir nos defender. Então não vão atrás dessa gente. Olha, senhor universitário, quer um movimento organizado? Faça reuniões, debates e deliberações pela internet. Não caia na besteira de fazer reuniões presenciais, porque essa gente é treinada em oratória e liderança. Eles vão lá com 300, 400 militantes e domina todas as assembleias que vocês fizerem. Reunião presencial é só para definir o que cada um vai fazer na prática, mais nada. Entenderam?
Olha aí o terceiro pilar do nosso modelo colonial. Vocês estão vendo ali a Rede Globo de braços abertos para vocês. A gente fala da Globo, mas se interpreta como sendo a mídia em geral, TVs, jornais e revistas, mídia de massa. Você acha que não está sendo manipulado, senhor universitário, senhor cidadão? A gente vai provar aqui que vocês estão sendo manipulados sim pela Globo. Por quê? Porque a Globo, ela coloca nas suas novelinhas, nos seus programas, séries, uma verdadeira apologia à idiotice. O cara que é o banana, que é o trouxa, que todo mundo faz de otário, que vai na onda dos outros, esse é o herói da novela. Vai ficar rico, vai realizar todos os seus sonhos, vai casar com a mulher mais bonita. Vocês entenderam? Apologia à idiotice. Ao mesmo tempo em que os valores mais nobres da cidadania, que estão ligados ao senso crítico das pessoas, são denegridos, são destruídos pela Rede Globo. O camarada na novelinha, no programa dela, que critica, bate de frente, cobra, se intromete, questiona, esse sujeito ele está lascado. Ou ele vai perder tudo que tem, vai se desgraçar, vai acontecer alguma coisa ruim com ele, ou vai até morrer de forma dramática. Vocês estão entendendo? Destruição dos valores morais. Aí você fala, mas eu não assisto Rede Globo, isso não me atinge. Atinge. Por que você acha que aquela peruana não conseguia debater política no Brasil, em plena USP? É porque o grupo de convívio social que você está inserido, ele assiste a Globo e te reprime. Isso é incutido na mente do brasileiro. Antes da gente aprender a falar, a gente já estava se encantando com os desenhinhos na televisão, vocês estão entendendo? Passa de pai para filho. Por isso que quando você quer discutir um assunto sério, você quer fazer uma crítica, seja política, social, do trabalho, da escola, o pessoal olha de cara feia para você, porque reprime aqueles valores que são associados aos vilões da novela. Isso é a Rede Globo, essa é a nossa mídia de massa. Ao mesmo tempo em que, quando uma notícia é importante, eles passam como uma notinha de rodapé. Vocês entenderam? É que uma notinha é coisa corriqueira. Olha, o Aécio Neves ele foi flagrado lá. Então, tem uma gravação aí do Aécio Neves e passa lá uma notinha de rodapé. O verdadeiro maior artista da Globo é o jornalista. Ele dá aquela